Muito bem, já de volta com o Gazeta Entrevista, no oferecimento agora de Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, pense na saúde e no bem-estar da sua família, escolha Verágua. Eu estou recebendo aqui a presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, Carla Martins. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Rogério. A Carla Martins, que está há um ano à frente da Fundação Elias Mansur e agora foi novamente efetivada no cargo, portanto integra a equipe do governo na área de cultura e vem aqui bater um papo com a gente, fazer um balanço desse um ano que ela esteve à frente e as metas para esse início de nova gestão. Então, Carla, o que se pode dizer da nossa cultura, da política cultural, nesse um ano que você esteve à frente da Fundação? Na verdade, essa política cultural veio num processo de continuidade, atendendo aí algumas ações que vieram sendo construídas ao longo desses últimos anos, como uma maneira, um formato de gestão cultural mais adequada que pudesse abranger as dimensões da cultura, que são muitas. Na medida em que se descaracterizou a cultura como sendo apenas um espaço das belas artes, das artes finalísticas, né, das áreas artísticas, e que se ampliou o conceito para o recorte que insere aí todos os tipos de manifestações culturais, algumas inclusive que se misturam com outras áreas, a cultura ganhou outras dimensões. Então, foi criada uma maneira de se enxergar ou de se entender a cultura e a gestão da cultura como um processo um pouco mais sistêmico. Daí essa ideia de sistema de cultura, daí a ideia de um plano estadual de cultura que o nosso está na sua fase final, para esse ano ser aprovado, pensando como um processo que vá sendo construído pouco a pouco até que se tenha um panorama exato de cultura. Um dos avanços nessa área da cultura foi a criação dos editais, né, que é uma política hoje que vem desde o governo federal, governo do estado, governo do município. Como é que você avalia essa ferramenta? Tem cumprido o seu papel? Tem, né? Acho que você nomina com a melhor explicação, o melhor conceito, porque ele é uma ferramenta. O edital ele vem como uma ferramenta dentro de um recorte político maior, que é esse entendimento de a não existência de um balcão na área da cultura, né, daquele do que chega primeiro, do que é apadrinhado, mas um espaço de reflexão para poder dimensionar quais são os projetos que têm, uma possibilidade de repercussão maior, que atuam mais diretamente, que têm uma longevidade, que constroem um processo ao longo da sua execução. E os editais são uma dessas ferramentas. Ele não é a política, ele é uma ferramenta de uma política que, de uma certa maneira, tenta horizontalizar o processo da gestão. Às vezes, parece para alguns que ele é um processo um pouco mais burocrático, mas também a cultura entrou num processo de organização diferenciado. Hoje a cultura é considerada um espaço de centralidade na política, e aí com o reconhecimento desses novos movimentos culturais, dessas novas maneiras da sociedade se colocar, e aí junho de 2013, com todos aqueles acontecimentos que mexeram muito com o nosso país, mostra um pouco isso, trazem a cultura para um processo de centralidade, considerado inclusive como um elemento de desenvolvimento social, econômico muito importante no crescimento, né? Em relação aos editais, qual a expectativa para a abertura de novos editais agora esse ano? Nós devemos abrir os novos editais, como nós estávamos num processo de troca de gestão, não seria muito adequado manter um edital seguinte. Então nós aguardamos essa virada, né, do ano, né, estamos aguardando a abertura do ano financeiro, para acho que na primeira quinzena de fevereiro, está lançando aí um pacote grande de editais. Estamos em processo de execução, quando abre o exercício financeiro, do pagamento dos editais do Prêmio Indígena, que é um edital bastante interessante, porque atende a uma parcela cultural muito representativa para a nossa identidade aqui acriana, que são os indígenas, e ao mesmo tempo vamos aí já entrar no processo com o Conselho da discussão. Você falou numa questão importante aí, que é a identidade cultural, né? E se a gente for observar, o Brasil, com a sua imensidão, abriga vários países dentro de um único país, por conta da diferença de cultura, de região, de clima, enfim. No caso do Acre, que tem uma identidade cultural muito ligada à questão indígena, né, à questão andina, e, enfim, é um estado ainda em fase de construção dessa identidade, mas o que eu quero perguntar é até que ponto o acreano está valorizando a sua própria identidade e construindo essa marca para que o Acre seja um Acre cada vez mais forte do ponto de vista cultural.
Acho que é muito interessante a leitura que você propõe, porque é exatamente isso. Existe uma mestiçagem na nossa formação da identidade acriana muito grande e que até eu diria mais ampla, que tem aí a presença dos nossos migrantes, né? A presença Também a árabe, presença do negro. presença negra, que as pessoas às vezes costumam dizer, não tem negro, não tem. Isso é um equívoco. Nós temos essa presença muito grande migratória no Estado, essa presença andina, essa presença indígena. E o processo da identidade é um reconhecimento, né? Primeiro, é um autorreconhecimento social do ponto de vista humano, né? Em que eu me reconheço, né? Nessa mestiçagem que traz aqui. Às vezes eu acho interessante quando alguém fala assim, nós somos netos e bisnetos e às vezes filhos de cearenses, de nordestinos, de muitos lugares. Com muita honra. Uma parte grande, uma parcela grande do Ceará, mas em algum momento eram cearenses, como dizem historiadores, cearenses da Paraíba, cearenses até de Manaus, cearenses até de Belém, que vieram para cá e compor, né, tem uma alternativa, uma perspectiva de vida, enfim, como são os fluxos migratórios. E isso dá realmente para o Acre uma identidade muito forte. E é uma identidade que vem se reconhecendo ao longo dos anos. Porque isso é o cartão de visita, né? O Acre pode se tornar uma potência em termos de turismo cultural a partir da sua identidade. Exato. E isso é um processo. Durante muitos anos, se alijou a Bolívia e o Peru como países inferiores, a diferença, a distância, a falta de acesso. Parecia que essa fronteira não existia. Ou quando existia, em algumas colocações, parecia uma coisa inferior. Quer dizer, o desenvolvimento foi criando tal relação que hoje você vai se reconhecer nessa fronteira andina, né? Essa estrada aí que cruza o nosso estado, a famosa Carretera do Pacífico, ela dá uma possibilidade que há alguns anos atrás não existia. O que era o Lima, o que era o Peru, um lugar distante, o que era La Paz, um lugar... de ida e vinda, hoje, né? É um fluxo de ida e vinda migratório e que vai compondo uma nova identidade que não pode deixar de reconhecer. E não só nesses fluxos, a presença, por exemplo, haitiana, ou essa presença africana, que é algo que, em parte, o pessoal diz, não, cruza. Em que medida ela cruza o Estado, em que medida ela fica, em que medida ela se compõe, ela se transforma em um componente dessa identidade. Então, o conceito de identidade, ele se modifica. Num país como o nosso, tão mestiço, num Estado como o nosso, que tem esse fluxo migratório, que tem essa raiz, isso também se ressignifica a cada vez que se faz uma nova reflexão. Então, isso é importante demais. Outra questão da cultura, agora, né, do ponto de vista da logística, como é que estão os nossos espaços de cultura no que tange o governo do Estado, a sua responsabilidade, os teatros, as casas de shows, as casas de espetáculo em geral? Então, nós estamos com alguns deles em reforma, alguns passaram por um processo de reforma, alguns estão com reformas próprias. Nós fizemos a entrega do Cine Teatro Recreio, do cinema e do teatro, fizemos uma pequena reforma. O Teatrão está no processo de reforma da parte do ar-condicionado, que é algo mais complexo, porque exigiu uma peregrinação nossa até conseguir resolver de maneira adequada lá, e deve entrar num processo de reforma maior, porque nós temos uma emenda parlamentar grande aí para o segundo semestre que reforma bastante o teatro. No Memorial dos Autonomistas, a gente está com um processo licitatório, estamos aí acompanhando o processo licitatório que deverá fazer uma reforma no memorial, tanto no espaço de apresentações artísticas, como na parte de exposições, nessa parte mais histórica. Então, a Tentamen é um espaço nosso, do Estado, que é um patrimônio, mas tem um porém, que é um espaço que não está com a sua legalização fundiária, que é uma coisa que nós passamos esse um ano inteiro e que provavelmente a gente consiga resolver, assim como o Museu da Borracha, são espaços que eles não têm a sua legalização fundiária feita. Então, assim, são espaços que ainda estão em nome de terceiros. Embora o Estado tenha uma posse, são espaços que a gente ainda não pode intervir, mas que, se Deus quiser, em breve, nesse ano, a gente poderá reformar os dois. E com relação à programação cultural, o que esse ano de 2015 vai oferecer em termos de política cultural? Então, em termos de política, essa parte que nós estamos aqui falando, que são a continuidade desse processo de construção. Veja, esse processo de construção política, ele é delicado. Ele impõe uma presença da sociedade grande dentro do Conselho, né? Agora, em abril, nós temos um acontecimento grande, que é a realização de uma conferência extraordinária para discutir fundamentalmente a ação e a composição do Conselho Estadual de Cultura. Essa é uma ação que, ao longo do tempo, veio sendo pensada, ficou como
um indicativo da última Conferência Estadual de Cultura e acontecerá agora em abril com 2 conferências prévias, 2 consultas prévias, marcadas para os 2 meses anteriores, para que aconteça a conferência. Isso é um marco, é um momento político bastante intenso dessas discussões, porque envolve o Estado inteiro. O Acre tem sido um espaço muito requisitado por quem escreve editais, seja para a Funarte, seja para Banco do Brasil, Petrobras, como uma rota. E nós damos muito apoio a esses artistas que fazem essas viagens aqui, que vocês veem às vezes nos teatros, espetáculos que percorrem o país, porque quando eles determinam que vem ao norte, normalmente eles abrem dia a 2 ou 3 estados do sul e do sudeste, dado o custo, né, dos valores de que a gente chama de custo amazônico, principalmente de passagem aérea, para circular no norte. Né? As passagens são mais caras. O custo é muito maior. A hospedagem é mais cara. Então, o Estado acaba sendo um parceiro muitas vezes com hospedagem, às vezes com alimentação, e você vê que são espetáculos de alta qualidade que vêm a um preço baixo, a preços extremamente populares, e muitos inclusive, de garantia de ingresso para os nossos alunos das escolas, tudo para aproveitar esse momento de fruição. E para a gente encerrar, a Usina de Arte, que é um espaço nobre e que agora em 2015 certamente vai ser muito bem ocupada. A Usina de Arte ela é um espaço especial. Eu não consigo ver em outros lugares do país um espaço tão múltiplo como a Usina de Arte, né? Ele tem uma gestão compartilhada entre a Fundação de Cultura e a Secretaria de Educação via o Instituto Dom Moci, o IDM, né, que é o quê? Ao Estado cabe essa parte da fruição, a Fundação cabe a parte da fruição, das apresentações dos espetáculos, e para o IDM cabe essa parte formativa. Lá funciona o Pronatec, né, esse programa de formação, então, dessa tag, essa palavra tão falada esse ano, que é o quê? O Pronatec Cultura, com cursos de formação na área de cultura. Esses cursos devem continuar, já estamos em processo de planejamento para ver como isso vai acontecer, e ela já começa a entrar de novo no calendário dessas apresentações nacionais, né? É um espaço que eu, inclusive, convido quem não conhece a usina, quando ver as atividades, visitar, porque é um espaço lindo, que vale a pena ir, é um espaço agradável, enfim, é um espaço muito especial. Conversei com a presidente da Fundação de Cultura, Elias Mansur, a Carla Martins. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Boa Rogério. sorte na nossa fundação, nessa sua nova gestão. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.